Dinossauros top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, o famoso Tiranossauro Rex, ele tinha visão binocular, era uma visão que dava para ele a percepção de profundidade. Segunda curiosidade, alguns dinossauros como o Microraptor, eles tinham penas, é isso mesmo, tinham alguns dinossauros que tinham penas. Terceira curiosidade, o Argentinosaurus foi um dos maiores dinossauros que existiam, ele tinha cerca de 30 metros de comprimento. Mente humana, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, o cérebro humano ele pode gerar eletricidade suficiente para acender uma lâmpada. Segunda delas, as memórias elas são mais facilmente esquecidas se não tiver nenhum apelo emocional. Por exemplo, se você sai na rua e uma onça começa a correr atrás de você, você passa um medo muito grande. Provavelmente você vai lembrar daquilo para o resto da vida. Terceira curiosidade, a nossa mente ela chega a subestimar a quantidade de açúcar que tem um alimento quando a gente tem mais fome. Chuva, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, em alguns lugares do mundo pode chover peixe, é isso mesmo, tem muita tromba d'água, então isso acaba fazendo com que chovam peixes, porque mistura lá a chuva com a água do rio, enfim, e acaba acontecendo esse fenômeno aí. Segunda curiosidade, existe chuva de sangue, isso acontece quando a areia do deserto tinge as gotas da chuva de vermelho. Terceira curiosidade, as gotas da chuva elas são esféricas e não em formato de lágrima como muitos pensam. Roma Antiga, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, os romanos inventaram o cimento, essa você não sabia não. Segunda curiosidade, os romanos eles inventaram o aqueduto para levar água às cidades e residências, foi inventado por eles. Terceira curiosidade, eles utilizavam chinelos, sapatos com pregos, isso para aumentar a tração durante as batalhas, Então o pé ficava mais firme ali no chão. Vácuo espacial, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, no espaço o som não se propaga, então é muito silencioso. Segunda curiosidade, se um ser humano fosse exposto ao vácuo do espaço sem aqueles trajes de astronautas, ele duraria alguns segundos, em poucos segundos ele perderia a consciência. Terceira curiosidade, a temperatura no vácuo do espaço ela varia muito, Então vai de até 120 graus Celsius até menos 100, varia demais. Sono, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, os golfinhos e algumas aves, eles dormem com metade do cérebro ativa para conseguir vigiar caso predadores cheguem perto. Segunda curiosidade, a necessidade do sono ela varia de acordo com a espécie. Alguns insetos, por exemplo, dormem alguns minutinhos por dia. Terceira curiosidade, durante o sono o cérebro trabalha removendo algumas toxinas e fazendo algumas atualizações no nosso sistema. Mistérios dos corais, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, os corais eles são animais e não são plantas. Segunda curiosidade, os corais abrigam cerca de 25% de todas as espécies marinhas que existem. Terceira curiosidade, alguns corais podem brilhar com cores fluorescentes. Essa você não sabia, hein? Balões, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, o primeiro voo de um balão aconteceu em 1783 na França. Segundo, os balões meteorológicos eles podem atingir até 20 km de altitude. Terceiro, existe uma competição de balonismo onde os balões devem caçar um alvo.